Indefinição. Justiça Eleitoral suspende eleições em Taubaté. Os dois mais votados querem segundo turno e vão recorrer. Porque no nosso entendimento, nós merecemos um segundo turno. Se o Júnior conseguir na justiça, ora, ele assume. Ele ganhou no primeiro turno, ele assume. TSE publica acórdão que manteve cassação de Ortiz Júnior. Estaca zero. PT, que tinha 9 prefeituras, perde todas, incluindo a de São José dos Campos para o PSDB. Ao vivo, Felício Ramute comenta a vitória em primeiro turno e as prioridades para o mandato que começa em janeiro. Fatalidade. Uma pessoa morre e 6 ficam feridas no tombamento de um micro-ônibus em Pindamonhangaba. E o Band Cidade começa agora. Olá, muito boa noite. Boa noite. O poder emana do povo. E neste domingo, a população do Vale do Paraíba fez valer o que diz a Constituição e foi às urnas eleger prefeitos e vereadores. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, haverá segundo turno em Taubaté entre Poliana Gama, do PPS, e Saldi, do PMDB. A informação foi divulgada à tarde no site do TCE. Ortiz Júnior, do PSDB, foi o candidato mais votado, mas a eleição foi suspensa porque o tucano está com a candidatura indeferida. No dia seguinte à votação, Taubaté ainda não sabe quem será o próximo prefeito. Você precisa ter um governante, né? Como é que vai fazer? Dia 1º, todo mundo fica vendo o navio para saber quem que vai entrar? Fica aquela indignação da gente, a gente fica meio aéreo, meio na expectativa, pensando o que será que vai acontecer. Ortiz Júnior, do PSDB, recebeu 74.586 votos, resultado que daria a ele a vitória no primeiro turno. Mas como a candidatura está indeferida, a votação foi considerada nula e o juiz eleitoral, Paulo Roberto da Silva, suspendeu as eleições na cidade. Ortiz marca 0 na divulgação do Candi, mas está sub júdice. Mas na soma geral, ele pode ultrapassar 50%. Da eleição considerada válida, Poliana Gama, do PPS, ficou em primeiro, com pouco mais de 36 mil votos, ou 49% do total. José Saldi, do PMDB, obteve quase 24 mil votos e terminou em segundo. Na sequência, aparecem Isaac do Carmo, do PT, com 11,5% dos votos, Silvio Prado, do PSOL, com 3%, Vera Saba, do PMB, com 2% e Donizete Lousada, do PSDC, com 1,8%. Adversários nas urnas. Nós vamos entrar com recurso junto ao TRE, porque no nosso entendimento nós merecemos um segundo turno. Até porque, dentre os votos válidos, nós temos aí um percentual bastante interessante também e de candidatos que tinham ficha limpa e a situação também deferida pela Justiça Eleitoral. Se o Júnior conseguir na justiça, ora, ele assume. Ele ganhou no primeiro turno, ele assume. Mas, se ele não ganhar na justiça, a gente já tem a eleição já terminada, já findada, com quem vai, eu ou a Poliana, aí assumir a prefeitura. Eu acho que é assim que a gente divide agir com responsabilidade. Mesmo sem a reeleição garantida, Ortiz Júnior fez festa ontem na Avenida do Povo e demonstrou confiança numa decisão favorável da Justiça. Nós temos um recurso interposto no TRE e outro nem sequer ainda foi interposto lá no TSE. Deve ser interposto entre segunda e terça-feira. E, como eu disse, eu confio muito na Justiça. Os eleitores de São José dos Campos definiram ontem, em primeiro turno, o novo prefeito da cidade. Depois de 4 anos, o PSDB volta a administrar o município. Felício Ramute, que nunca havia disputado a um cargo público antes, venceu as eleições com 62% dos votos. O tucano obteve 219.511 votos, contra 76.327 do petista. Shakespeare Carvalho, do PRB, conquistou 12% do eleitorado. Clodo Moura, do PV, teve 2% dos votos. Toninho Ferreira, do PSTU, 1%. E Luiz Carlos, do PEN, 0,36%.
Apesar da derrota, Carlinhos Almeida considerou a gestão dele bem avaliada pelos moradores. As pessoas tomaram a decisão, me parece que muito mais olhando a política geral, o descontentamento geral com a política, do que propriamente o trabalho que nós estávamos fazendo. Prova disso é que nós temos hoje uma administração bem avaliada, mas nós faremos um processo de transição, dando total condições ao nosso sucessor para que ele assuma em 1º de janeiro em condições de tocar a cidade. Olha, nós procuramos o juiz eleitoral para comentar a notícia divulgada pelo TCE de que haverá sim segundo turno em Taubaté entre Poliana e Saúde, mas ele não foi encontrado. E nós recebemos aqui na bancada do Band Cidade o agora, então, prefeito eleito de São José dos Campos, Felício Ramute, do PSDB. Boa noite, prefeito eleito. Muito obrigado. Boa noite. Antes de mais nada, parabéns pela vitória em São José dos Campos. O senhor vinha subindo nas pesquisas, o senhor largou a corrida eleitoral em 3º lugar, veio subindo principalmente na reta final e venceu em 1º turno. Esse resultado surpreendeu o senhor? Boa noite, Márcio, Gianda, a todos que nos assistem. De fato, foi uma surpresa positiva para nós, esse resultado de quase 220 mil votos, 62% dos votos. E a gente encara isso com muita responsabilidade, a responsabilidade aumentou bastante, mas bastante tranquilidade também. O resultado, ao nosso ver, é fruto da campanha de 8 meses que nós realizamos em São José dos Campos, ouvindo as pessoas, indo para as casas, foram 128 reuniões nas casas das pessoas e passando a elas as prioridades. Na verdade, a gente conseguiu, em conjunto com elas, construir as prioridades para o nosso plano de gestão. E acho que esse reflexo se deu agora na votação, onde eles entenderam que, de fato, as prioridades que nós elegemos eram as prioridades que o povo de São José também elegeu. Mas o senhor acredita também que a crise pela qual passa o PT hoje em dia tem influenciado na sua vitória, já que o atual prefeito de São José é do Partido dos Trabalhadores? O povo de São José é muito crítico, né? E eu acredito que os temas locais são resolvidos, de fato, na cidade. A eleição para prefeito é uma eleição de análise daquilo que a população sente no seu dia a dia. Ao longo da campanha, a gente percebeu críticas em várias áreas, a saúde regrediu muito, muita coisa foi prometida e não foi entregue pelo atual governo. Então, eu reporto esse resultado muito mais a administração do dia a dia da cidade, a inversão de prioridades, obras que deveriam ter sido feitas e não foram feitas, serviços que deveriam ser entregues, em detrimento de outros que se gastou muito dinheiro e pouco resultado deu para a população. Então, eu acho que o principal é isso. E de forma acessória, a questão nacional. Felício, essa é a sua primeira eleição, é a primeira vez que o senhor disputa um cargo eletivo, né? O senhor se sente preparado para ser prefeito? Sem dúvida, estou preparado para a missão de ser prefeito de São José dos Campos, de ser o gerente da cidade e o fiscal representante da população. Para mim é isso que é ser prefeito, é poder gerenciar a cidade e acompanhar os serviços e as obras. Eu me preparei ao longo de toda a minha trajetória, tanto como empreendedor, depois como presidente do partido, do PSDB, e depois como secretário e presidente da Urban. Agora a missão de ser o gerente e o fiscal representante da cidade é minha e eu tenho certeza que estou preparado para corresponder as expectativas da população. E qual será o primeiro ato, sendo prefeito, as prioridades para os próximos 4 anos? Primeiro ato, a redução das secretarias, são 23 secretarias, nós queremos reduzir para entre 10 e 14 secretarias, o que vai trazer uma economia muito grande, além de cortar os cargos comissionados e esse dinheiro investir na saúde. Quais secretarias você já pode adiantar? Quais seriam? Não, nós já estamos definindo ainda quais são as secretarias que serão cortadas. Ao longo do processo de transição, nós vamos anunciar então as secretarias que permanecerão, assim como os secretários. Essa economia, investir diretamente na saúde, que vai ser a nossa prioridade. No primeiro minuto do primeiro dia do governo, eu e meu vice, que é um gestor da área de saúde, da iniciativa privada e médico, vamos trabalhar para oferecer à cidade uma saúde digna, aquela saúde que a população tanto necessita. Para a geração de emprego, Felício, quais serão aí as medidas que o senhor pretende tomar? Parece que o senhor pretende criar novas leis e incentivos para a atração de empresas, é isso? O que vai mudar nessas novas leis? Isso mesmo. Em 2012, Márcio, nós deixamos pronto um projeto de lei para atrair empresas dando benefícios de parte do ICMS, ISS e IPTU. Nós queremos retomar essa lei, modernizá-la para os momentos atuais, além de facilitar a implantação de condomínios industriais e de serviços, que é muito importante, criar o Parque da Inovação nos antigos galpões da Tecelagem Paraíba para startups e economia criativa. E eu, como prefeito, vou sair atrás das empresas mostrando as qualidades
qualidades de São José dos Campos. Nós temos aqui uma população qualificada para exercer várias funções e estamos posicionados estrategicamente entre São Paulo e Rio, e agora, com a obra que o governador Geraldo Alckmin deve entregar com a ligação ao Porto de São Sebastião, nós teremos ainda mais vantagens para oferecer para as empresas que aqui vierem se instalar. E a nova lei de zoneamento, o senhor pretende rever? Qual que é o seu pensamento em relação a isso? Janda, hoje existe uma lei que ainda está em processo dentro da Câmara Municipal. Nós vamos aguardar para ver se essa lei terá continuidade, será aprovada ao longo do ano. Caso não seja, nós vamos fazer o plano diretor, que a cidade precisa primeiro entregar um novo plano diretor e, na sequência, uma nova lei de zoneamento. Então, esse é o nosso cronograma. Mas estamos aguardando os passos da lei que está disponível hoje na Câmara Municipal, se ela dará sequência e será aprovada ou não. Os ex-prefeitos Emanuel Fernandes e Eduardo Cury, do PSDB, eles tiveram uma presença muito forte, muito marcante na campanha do senhor, inclusive na televisão, apareciam quase que diariamente. O senhor, ao assumir o cargo, o senhor pretende também chamá-los para compor o seu governo? O Emanuel, ele vai ser secretário do seu governo? O Eduardo Cury também? O prefeito serei eu, né? Mas, de fato, ao longo da campanha eu tive orgulho de ter essas duas grandes lideranças, dois prefeitos que saíram com uma grande aprovação da administração. O Cury hoje é deputado federal e ajuda já bastante a cidade, vai ajudar ainda mais, não só a cidade como a região, já que o resultado do PSDB na região foi um resultado muito bom e ele terá essa missão lá na Câmara Federal. O Hélio Nishimoto, deputado estadual, e o Emanuel Fernandes, que me ajudou muito ao longo da campanha, provavelmente deverá trabalhar ligado mais ao governador Geraldo Alckmin, que também, com as eleições do Estado, saiu bastante fortalecido politicamente com esse resultado excelente dentro do Estado de São Paulo. O Emanuel deve, então, ao meu ver, levar o talento dele para nos ajudar no Estado de São Paulo. Tá certo. Felício Ramute, a gente acabou de conversar aqui com o candidato, o prefeito eleito de São José. Muito obrigado pela entrevista e um ótimo trabalho para o senhor. Né? Boa sorte aí nos próximos 4 anos. Eu que agradeço a oportunidade e agradecer a todos. Ok. O TSE publicou hoje o acórdão do processo que cassou o prefeito afastado de Taubaté, Ortiz Júnior, e o vice, Edson Aparecido. O processo foi divulgado no Diário da Justiça eletrônico e foi a decisão que culminou no afastamento de Ortiz Júnior e Edson Aparecido, do Executivo taubatiano. O documento também atesta a inexigibilidade dos dois na eleição de ontem. A assessoria jurídica de Ortiz Júnior informou que pretende entrar com recurso chamado embargo de declaração com efeito notificativo junto ao Tribunal Superior Eleitoral para contestar a cassação do mandato. O prazo é de 5 dias. No próximo bloco, a gente continua falando de eleições. E tem também acidente com o micro-ônibus mata uma pessoa em Pindamonhangaba. A gente volta dentro de instantes, agora são 7h02.